Bom dia, segundo dia aqui em Laos. Tô num pedacinho aqui da cidade que é mais bonitinho, vou mostrar pra vocês. Tem ali um casarão, que provavelmente era da época francesa, e normalmente esses casarões, eles, quando não estão abandonados, já transformados em café, restaurante. Tem esses pedacinhos aqui também bem bonitos. Tem muita coisa em obra, né? Lá mais um prédio em obra. Muita coisa em obra aqui. Como eu disse no último vídeo, eu acredito que mais uns 5 a 8 anos, quando a gente voltar aqui, porque vamos voltar, se Deus permitir, a gente vai ver uma cidade bem diferente do que estamos vendo agora. Então, eu vim aqui. Olha como é linda. Parece muito uma cidade de interior, sabe? Apesar de ser a capital. Mas está desenvolvendo bastante. Tem lugares, assim, bonitos. E lugares mais simples. Mas tudo é organizadinho, sabe? Nada é jogado, sujo. Mas eu vim aqui para ver isso aqui. Esse lugar aqui é um pouco misterioso até. Isso aqui é uma estupa. Estupa é uma estrutura budista que normalmente serve para guardar relíquias, né, sagradas, como cinzas de monge, objetos de cultos, restos mortais de figuras importantes pro budismo. E essa daqui, diferente das outras, né, que normalmente a gente vê as estupas são douradas ou coloridas, essa daqui ela é de pedra. Lógico que ela, se a gente aproximar aqui, a gente vai ver que originalmente ela tinha aqui uma camada de algum outro material e agora ela tá basicamente assim, só tijolo e musgo. Deixa eu atravessar aqui para mostrar melhor para vocês, porque isso aqui é uma rotatória ou uma rotunda se você é de Portugal. Então ficar ali no meio da rua é um pouco complexo. E aquele pedaço ali é terra, então, como vocês podem ver ali no chão, tá tudo molhado e ali tá lama pura, não dá pra eu ficar ali. Então, só pra gente falar um pouquinho aqui desse lugar. Estupas aqui pra todo lado, né, porque, como eu disse, aqui é um país budista. E essa daqui é a That Dan, ou estupa negra. E o que isso significa, né? Por que ela é tão diferente das outras? Nessa daqui ela é mais modesta, carrega um ar até de mistério, né? Por ela ser tão diferente das outras estupas. Bem, ao que tudo indica, né, na história, essa estupa aqui, ela era na verdade coberta de ouro puro. E refletia não só a riqueza, né, da cidade na época, mas também a importância espiritual. Só que, durante as invasões siamesas em 1828, as tropas de Sião, que era a Tailândia, saquearam e levaram o ouro dessa estupa, não só essa, mas vários outros templos na época e estupas e locais sagrados. E deixaram ela assim, basicamente só tijolo. E tem muitas lendas que cercam esse lugar, né? Segundo a tradição local, dentro dessa estupa vive uma naga de 7 cabeças, né? Uma criatura mítica budista e hindu associada à água. É como se fosse uma cobra. A naga é basicamente uma cobra de 7 cabeças. Acredita-se que, na época, essa naga ela protegia a cidade e foi quem tentou defender, né, o país, a cidade, né, de Vientiane durante as invasões siamesas. Alguns moradores ainda dizem que se a cidade estiver em perigo, ela despertará para protegê-los. Então, eu quis passar aqui para mostrar a vocês, porque ela faz parte da cultura e mitologia e também da história dessa cidade. Estou chegando aqui no Wat Sisaket, que é um dos templos mais antigos e importantes aqui da cidade. Isso porque ele foi erguido pelo último monarca do antigo reino. É o único templo que resistiu à invasão siamesa. Sempre quando eu falar siamês, vamos lembrar que era o Império Tailandês, né, entre 1827 e 1828. E acredita-se que ele foi poupado porque ele refletia, a arquitetura dele lembrava muito a arquitetura siamesa. Os templos aqui são bem diferentes da Tailândia, se vocês perceberem. Então esse daqui lembrava muito os templos, né, siameses ou tailandeses. Então para quem já foi, realmente lembra, porque ele é mais brilhoso, assim, ele é diferente. Então eles não atacaram porque lembrava os templos deles. E esse templo, ele também sobreviveu aos bombardeios durante a Guerra do Vietnã. Aqui a capital, ela foi bombardeada também, mas bem menos do que outras zonas, porque ela ficava
um pouco mais afastado, né, da rota de Ho Chi Minh, que era onde passavam os suprimentos, e é por isso que os Estados Unidos atacou muito a Laos e também o Camboja. Então, mas aqui a capital fica um pouco mais afastada, já fica na fronteira com a Tailândia. Foi menos afetado, ainda foi afetado, mas foi menos afetado. Então, alguns templos aqui sobreviveram, outros não sobreviveram às invasões tailandesas, outros sobreviveram. Então, esse daqui é uma exceção à regra, às duas regras, porque além dele ter sobrevivido às invasões siamesas / tailandesas, também sobreviveu aos bombardeios da guerra. E aqui dentro tem um museu. Aqui tem um claustro quadrado, que é comum na Tailândia, mas é raro aqui em Laos. Então é mais uma das razões pelo qual ele sobreviveu, né, a ataques também. Aqui tem bibliotecas, relíquias e também... E aqui no claustro tem imagens de cerâmica e prata, madeira, pedra, enfim, vários materiais, que estima-se entre 2.000 a 6.800 imagens. Vou aproximar aqui para vocês verem. Ali ficam as imagens. Ali dentro fica a imagem de Buda. E aqui temos mais imagens. Eu tô mostrando daqui da porta porque eu não vou entrar não, porque tem que pagar. E tem valores diferentes para quem tem valores diferentes, né, para quem é daqui e para quem é estrangeiro. Então, eu resolvi só vir aqui mostrar para vocês que eles permitiram eu gravar daqui. Aqui tem mais algumas imagens, olha, pra vocês verem. Eu resolvi não pagar para entrar lá no templo, porque eu vi que não tinha, assim, muita coisa para ver, além de estátuas, enfim. Isso eu já tô vendo desde que eu comecei a viagem pela Ásia, né? Apesar de que cada lugar, cada templo carrega uma história diferente, eu optei por vir no museu porque fala um pouco mais da história do país como um todo, da guerra, da monarquia. Então, enfim, se é pra pagar pra ir em algum lugar, a gente opta pelo que a gente vai pagar, né? Então eu tô aqui no museu da cidade, que tem o nome, né, de Ho Phra Keo. Fica aqui no centro, fica em frente. Ó, ali dá pra ver onde a gente estava, e esse daqui fica bem em frente. Ele foi erguido em 1565 pelo rei para ser um local de palácio real, né? Mas a sua função original era abrigar a estátua do Buda de Esmeralda, que era um ícone sagrado que o monarca trazia de Chiang Mai, que fica na Tailândia, aqui para uma cidade de Luang Prabang e depois para essa cidade de Vientiane. E por servir a realeza, o local nunca teve monges residentes, diferente dos outros templos tradicionais. Em 1779, as tropas siamesas, como eu já expliquei, siamês é sempre o antigo império, né, tailandês. Eles resolveram invadir e levaram o Buda de Esmeralda, que ficava aqui, para Thonburi, que hoje em dia é a província de Bangkok. Ele foi reerguido em 1816 por outro rei, e o templo foi novamente arrasado em 1828, quando ele se rebelou contra Sião novamente. E durante o domínio colonial francês, ele foi reconstruído, e dessa vez bem semelhante aos templos tailandeses. E aqui na década de 70, ele foi transformado em museu de arte religiosa, preservando uma extensa coleção de artefatos budistas de várias épocas diferentes, né? Como a estátua do Buda de bronze, pedra, madeira, algumas datadas do século VI ao século IX. Também tem um trono dourado usado na época pelo Buda de Esmeralda. O museu custa 30.000 kip, que dá mais ou menos $1, menos de €1, ou mais ou menos €1, dependendo da época do ano e da cotação do câmbio. Ele fica cercado aqui por um jardim bem bonito, bem agradável. E a arquitetura dele é lindíssima. Então, vamos entrar para conhecer mais esse museu aqui. E a estátua do Buda de Esmeralda está até hoje lá na Tailândia, lá em Bangkok. Eu passei pelo templo, mas eu não entrei, porque tem que pagar também. Tudo tem que pagar, tudo é caro.
então eu acabei não entrando, mas eu sei que ela está lá. Você tem que tirar o sapato? Não tem nada falando aqui que eu tenho que tirar o sapato. Aqui tá falando que eu tenho que tirar o sapato. Então, deixa eu tirar o sapato e vamos entrar. Aqui não pode filmar nem tirar foto, mas eu estou filmando e tirando foto. Estamos chegando aqui. Ele foi feito para lembrar propositalmente o Arco do Triunfo, só que com elementos laosianos, ou seja, elementos budistas, elementos da arquitetura laosiana, flores de lótus, enfim. Porque esse monumento aqui ele foi construído em celebração e homenagem aos laosianos que lutaram pela independência da colonização francesa. E como eles estavam sendo colonizados pelos franceses, eles resolveram fazer aqui uma recordação do Arco do Triunfo. E assim, para quem já esteve na França, que olha ele de frente, de lado não, porque ele é quadrado, né? E o Arco do Triunfo é um retângulo. Então quem olha de frente vai olhar e vai realmente falar, lembra. Então, eu adorei essa ironia, né? Então, vamos lá conhecer, que eu acho que consegue ir lá em cima. Mas, vamos ver. A gente consegue entrar, quanto que custa. Eu acho que tem que pagar, né? Provavelmente, mas vamos ver. Precisa pagar para entrar. Também 30 mil kip. Essas são as escadas para lá no topo. 30 mil kip é o mesmo valor que eu paguei para entrar no outro museu. Dá mais ou menos €1, $1. Mas aquele museu, eu falei para vocês que era um museu que tinha história e tal. Não tinha. É muito mais relíquias religiosas, budistas. Mesmo assim vale a pena, é muito bonito. Mas não tem história. E é isso. Chegamos aqui em um pequeno museu que conta um pouco da história, dos períodos de colonização e sabe mais. Olha, o Arco do Triunfo na França e o daqui. As comparações. Antes de tirar na parte de cima aqui, lembra? Bandeirinha do Brasil. Vamos continuar subindo. Aqui tem mais exposições, só que essa parte fala mais das etnias, da cultura, da comida laosiana. Vamos subir mais. Acho que essa é a última parte. Eu não sei se é. Nossa, mas os degraus aqui na Ásia, eles são estreitos. E eu tenho pé pequeno, hein? Imagina pra quem tem pezão. Agora sim, chegamos. A vista da cidade. Não tem muitos prédios aqui, como vocês podem ver, né? Tipo, tem prédio, mas não tem prédios muito altos aqui. Não tem, mesmo os que estão em construção. Tem um ali maior, bem ali. Mas fora isso, ali é uma flor de lótus, no meio de chafariz. E de vez em quando tem uns shows, mas eu não encontrei muita informação na internet sobre isso. Eu vi que tem show, mas não sei se está em funcionamento, principalmente porque estamos abaixo da temporada aqui, né? Os detalhes. Vou ver a vista desse lado. Aqui já tem mais alguns prédios, mas são poucos. Olhando o horizonte assim, a gente não vê mais nada. E essa aqui é a avenida que a gente estava. Lá no final, se eu consigo aproximar, é o Palácio Presidencial. A gente passou por lá. E lá ficam os museus. A gente visitou agora o museu e o templo. E aí essa avenida aqui é a avenida... Não sei se eu tirar o zoom agora. É a avenida principal. Então aqui é um dos pontos mais altos da cidade, né? Ixi, a câmera ficou torta. Um dos pontos mais altos da cidade. E é onde... tá muito quente. Tem a vista 360 graus aqui. E esse prédiozão que a gente vê aqui, que a gente viu lá de cima do monumento, ele é o prédio do primeiro-ministro aqui de Laos. Então, lá no final daquela avenida tem o Palácio Presidencial e aqui o prédio do primeiro-ministro.
E no meio, entre eles, o Monumento da Vitória. A vitamina C que eu compro é sempre essa daqui. Deixa eu ir por aqui. É sempre essa aqui. Essa daqui, no caso, vem até... Não sei, acho que tem inglês, tá? Vem com colágeno. Vem 2.000 miligramas de colágeno e 1.000 miligramas de vitamina C, que é o máximo que a gente pode tomar por dia. Tem vários, né? Tem só vitamina C normal, mas eu sempre compro essa com colágeno, porque é o mesmo preço, né? Então, por que não, né? Eu tô tomando desde a Coreia, que eu compro essa garrafinha aqui e tomo todo dia, porque toda lojinha de conveniência tem. É muito barato e às vezes eu fico uns dias sem tomar, porque dizem que não é muito bom, né? Muita vitamina C. Então às vezes eu fico uns dias sem tomar, mas eu tenho tomado praticamente todo dia. Então, pra imunidade, né? Também como eu andei ficando doente, porque eu saí da Coreia, tava muito frio, depois começou muito calor, na rua tá muito quente, aí você entra em lugares que tem muito ar-condicionado. Então, enfim, tomando pra prevenir, né? E também porque vitamina é vitamina, não faz mal, né? Nem sempre também eu me alimento como deveria, né? Estando na estrada, de comer fora o tempo todo. Às vezes a gente tá cansado, não tá afim de comer. Então, enfim. Isso aqui é um restaurante hotel. Aqui tem outro. Tem muita influência de arquitetura europeia, não é nem só francesa não. Mas talvez saindo, talvez não, com certeza, saindo aqui da capital, a gente começa a encontrar arquitetura mais local, né? De Laos, com certeza, mas infelizmente eu não terei essa oportunidade, pelo menos não dessa vez. Mas na próxima, aqui mais um templo, tem muito templo aqui, igual a Tailândia, né? Tailândia eu sempre falava que se tu tropeçou, caiu num templo. Deixa eu vir aqui pra essa rua. A intenção era ir pro hostel, mas eu não sei nem se eu tô ficando mais longe ou mais perto. Mas de qualquer forma, a gente vê mais um pouquinho da cidade. Esse pedacinho aqui é muito bonitinho, é perto da onde tem o mercado noturno de comida. Então tem bastante restaurante, hotel, tem bastante spa também. Então a gente já vê um cenário mais diferente do que aquele onde eu comecei o vídeo, né? Onde eu comecei o vídeo já é uma parte mais de locais, assim, né? Mais residencial, não tem ali turismo, não tem nada ali. Eu tô mais hospedada ali, só que eu tô literalmente no Rio, né? Do ladinho, na frentezinha do Rio. Até já sei onde é que eu tô, mas ali eu ainda não entendi o que é aquele prédio. Restaurantes bonitinhos aqui também, de varandinha. Uma pizza. Ali é um prédio que tem a bandeira da União Europeia, tem umas placas ali de eu amo a União Europeia. Afinal, eu não sei o que é, não sei se é um centro cultural, eu sei lá. Bonitinho. É um hostel. Mais um templo. Aqui é a rua principal que eu falei pra vocês. Principal entre aspas, né? Principal assim, turisticamente falando. Porque tem... Ó, tem mais um mercadinho. Porque tem os principais hotéis, restaurantes, aluguel de carro, templo. Então daqui você faz tudo pela cidade, né? Só que é um lugar, tá vendo? Um prédio da União Europeia, sei lá, o que é que significa. Então é bastante obra aqui agora, mas aqui não é pra você ter deixa eu atravessar, uma experiência muito local, né? Mais um templo, porque aqui tá sendo meio que construído para turismo, né? Então, a arquitetura mesmo é uma arquitetura bem eurocêntrica, muito restaurante internacional, então muita casa de massagem, spa, templos, mas está com muita obra aqui no momento. Por isso que eu digo e repito sempre, né? A cidade ainda está se desenvolvendo, né? E crescendo. Então, mais uma vez, o que será dessa cidade? Como é que será que essa cidade vai estar daqui a 10 anos? Só voltando aqui pra gente saber. Então, é isso. Daquela rua ali pra lá foi onde a gente começou. Só o vídeo não, né? Foi onde a gente parou o vídeo, onde eu falei que eu ia procurar por um café. Então, daquela rua pra lá, vocês já viram. Então, é isso. Vou encerrar por aqui e volto já com o nosso último dia aqui em Laos. É um país super especial e que tocou muito de verdade meu coração. E é isso. A gente se vê amanhã no nosso último dia aqui na cidade de Vientiane, ou Vientiane, no Laos. Vejo vocês já.